Oi pessoal, vamos aprender agora então um pouco sobre retórica. Vocês já devem ter ouvido falar desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um dos clássicos do século XX, escrito pelo Dale Carnegie. É um livro que por muita gente é considerado como pseudociência e de fato ele não tem uma base científica, ou não tinha na época que ele foi escrito, mas muitas das ideias propostas pelo Carnegie, que eram ideias que vieram da prática dele no dia a dia, acabaram sendo confirmadas depois em estudos comportamentais. Outras foram descartadas, mas de um modo geral é um trabalho muito interessante para quem quer entender como é que vendedores convencem as pessoas. Dessa maneira, meu objetivo agora é ensinar para vocês justamente como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu quero deixar claro que a forma é tão importante quanto o conteúdo. Existe uma certa tendência na academia das pessoas valorizarem só o conteúdo da mensagem, do artigo, do livro, do que for, da tese. Só que, gente, não adianta produzir boa ciência se vocês não conseguirem empacotar de forma bonita e atraente essa boa ciência que vocês produziram. Imagina, por exemplo, uma sobremesa maravilhosa como essa daqui, uma tartelete de frutas vermelhas. Se o confeiteiro não tivesse feito essa arrumação tão atraente, eu tenho certeza que essa sobremesa não venderia tão bem quanto ela de fato vende na loja que eu comprei. Para a gente poder então aprender a empacotar de uma maneira atraente um bom conteúdo, vamos retornar ao Aristóteles, lá na Antiguidade Clássica. Ele publicou um livro no século IV a.C. chamado Retórica. Muito do que o Aristóteles falou 2000 anos atrás ainda é válido até hoje. E ajuda a formar a base do que a gente chama de trivium. Na educação clássica, até o começo do século XX, ou principalmente até o século XIX, o trivium era composto por retórica, gramática e lógica. Essas eram as 3 disciplinas que todo mundo deveria começar a aprender antes de aprender qualquer outra coisa. A gramática é a arte de você se expressar bem no idioma que você está usando para a comunicação. A lógica foi o assunto de uma das aulas anteriores e tem a ver com você conseguir concatenar evidências e ideias, dados e ideias, de uma forma que seja ao mesmo tempo válida e também convincente. E já a retórica é a arte de você convencer as pessoas usando os meios disponíveis em cada situação. Eu recomendo fortemente a vocês que, se vocês não tiverem uma boa base de gramática na escola, estudem isso por conta própria. Existem cursos online que vocês podem fazer, cursos presenciais, mas em uma carreira acadêmica é fundamental ter uma boa gramática e também ter uma boa lógica e uma boa retórica. O trivium fazia parte de um contexto maior ainda, que eram as 7 artes liberais. Daí vem essa palavra, escola de artes liberais, por exemplo. E as pessoas tinham que aprender não só o trivium, mas também o quadrivium. O trivium, então, composto por lógica, gramática e retórica, e o quadrivium composto por aritmética, geometria, música e astronomia. Enquanto você não dominasse essas 7 artes liberais, você não podia estudar as outras disciplinas que eram mais aplicadas à carreira que você escolhia, como, por exemplo, político, advogado, médico, filósofo, ou o que quer que fosse que você escolhesse. É uma pena a gente não ter mais essa filosofia por trás da nossa educação. Mas vamos focar aqui então na retórica. Ela é composta de 3 elementos principais. O logos, que tem a ver com conhecimento, com lógica. O pathos, que tem a ver com paixão e com a emoção que você coloca na sua palestra, na sua oratória. E o ethos, que tem a ver com a credibilidade, a cultura, o volume de conhecimento do orador, da pessoa que está dando a palestra. E aqui eu não quero fazer juízo de valor, até mesmo porque as pessoas não se dividem em boas e más, o mundo não é preto e branco.
Existem vários tons de cinza no caráter das pessoas, vários tipos de alinhamento possível, e eu não tenho controle sobre o alinhamento de vocês. Então, nessa aula aqui sobre retórica, eu vou ensinar para vocês essas técnicas de convencimento e eu espero que vocês usem isso com responsabilidade depois. Mas antes de aprender técnicas de convencimento, é importante fazer uma autorreflexão. Quão racional você acha que é? Todos nós humanos adoramos pensar que nós somos animais racionais. É uma ideia que é repetida para nós desde a infância. Os humanos são os únicos animais racionais. E qualquer biólogo sabe que isso é mentira. Até mesmo porque existem vários outros animais com inteligência, inclusive inteligência elevada, como no caso dos cetáceos, por exemplo. E além disso, nós humanos não somos tão racionais quanto pensamos e não somos racionais o tempo todo. Por exemplo, além de nós usarmos emoção ao invés de razão em muitas situações, nós temos vários vieses cognitivos. Por exemplo, viés de confirmação, ou seja, a gente adora prestar atenção naquilo que já corrobora uma opinião que a gente tem. Pareidolia, onde a gente vê padrão onde não tem. Viés de autoridade, efeito de adesão, ilusão de livre-arbítrio, falsa memória, efeito de retrospectiva e um outro aqui que eu vou dar destaque, que é o efeito Dunning-Kruger, que é aquela ilusão de que a gente acha que entende muito de um assunto quando a gente não entende. E, na verdade, há uma tendência geral de que quanto menos as pessoas entendem de um assunto, mais elas têm a ilusão de que entendem daquele assunto. Eu aposto que todo mundo já presenciou isso na internet hoje em dia. Eu não vou entrar em detalhes sobre os viés cognitivos, mas eu sugiro que vocês os estudem mais a fundo. Existem livros sobre eles, vários experimentos científicos testando os vieses e muitos vídeos no YouTube também, que podem ser bastante instrutivos. Esses vieses cognitivos acabam servindo de base para as falácias. Falácia, em linguagem coloquial, é um tipo de mentira, é uma inverdade. E geralmente as falácias se apropriam de vieses cognitivos, elas se aproveitam dessas falhas da nossa inteligência para enganar a gente. Mas o que é uma falácia, então? É um argumento que parece estar correto, só que não está. E você pode ter falácias formais ou informais. Formais tem a ver com a construção lógica daquele argumento. Lembra que na aula sobre argumentos nós estávamos vendo como concatenar premissas, como concatenar ideias para tirar conclusões válidas e verdadeiras de preferência. Então, uma falácia formal é quando você faz essa concatenação de forma errada. Há também falácias informais. No caso de argumentos que parecem ter uma construção lógica impecável, está tudo amarrado direitinho, só que esses argumentos são baseados em informações falsas. Ou seja, você pode ter, por exemplo, um argumento dedutivo que parece fechado, perfeito, só que ali você tem uma premissa que não é verdadeira, e isso derruba todo o seu argumento. Hoje em dia, na era do pós-verdade, existem algumas falácias que são super comuns. Por exemplo, correlação espúria. Nesse site aqui, vocês podem ver alguns exemplos reais. São dados coletados em diferentes bancos de dados, e aí o site faz para você correlação, e em muitos casos, você acha correlações altíssimas que não fazem o menor sentido. Aqui nós temos uma correlação de aproximadamente 67% entre o número de pessoas que se afogam nos Estados Unidos caindo em piscinas e o número de filmes que o Nicolas Cage fez. Alguém em sã consciência acha que os filmes do Nicolas Cage explicam morte em piscina? Mas se a gente partir simplesmente da correlação, parece que sim. E na verdade, 67% é uma correlação muito mais alta do que a gente costuma ver em ciências naturais. Ou seja, não adianta olhar para a relação entre dados. Relação entre dados só faz sentido se você tiver uma história sendo contada por trás, baseada em alguma teoria convincente.
Outra falácia super comum é o apelo à autoridade, em que as pessoas acreditam em um argumento só com base em quem proferiu aquele argumento. Outra falácia muito comum é o ad hominem, em que ao invés das pessoas focarem no argumento em si, elas focam em quem está criando o argumento. E aí acreditar ou não no argumento vai depender simplesmente do grau de credibilidade que aquela pessoa tem ou não tem. E, em geral, as pessoas então fazem essa falácia ad hominem quando elas vão e atacam a pessoa para tentar derrubar o argumento dela. Como exemplo disso, a gente tem a lei de Godwin, que propõe que, conforme uma discussão online vai crescendo, a probabilidade de uma pessoa ser comparada ao Hitler tende a 1. Outra falácia comum, e que você vê até mesmo em artigos científicos, é o cherry picking, ou seja, você ficar catando cereja no argumento. Quer dizer, você ignora tudo que contraria a sua ideia e bota na sua palestra, no seu artigo, no seu livro, só aquelas evidências que corroboram a sua hipótese de trabalho. É uma falácia que às vezes as pessoas nem percebem que ela está acontecendo. Você precisa assistir uma palestra com calma, ver um discurso com calma, ler um artigo com calma para perceber que estão faltando elementos naquela história. E muitas vezes você precisa ter experiência com o assunto para perceber que foi feita uma catação de cerejas. Outra falácia super comum também é a ladeira escorregadia, em que a pessoa propõe uma conclusão que leva a outra conclusão, que leva a outra conclusão, que leva a outra conclusão, e a pessoa tenta te vender a ideia de que necessariamente você vai de A até E, passando por B, C e D, e que não existe um outro caminho possível. Por isso é uma ladeira escorregadia, em que se você dá um passo, você necessariamente vai parar lá embaixo. Isso é super comum em discussões políticas, em que alguém que tem uma determinada ideologia política ou é partidário de algum grupo, tenta te convencer de que uma decisão X necessariamente vai levar a consequência Y, passando por um caminho longo de conclusões intermediárias. E quando você para pensar com cuidado sobre aquilo, você vê que o argumento pode ser interrompido em vários pontos intermediários. O que eu quero então que vocês lembrem dessa aula? Primeiro, que é fundamental aprender o Trivium. Se vocês não tiverem uma boa base em gramática, lógica e retórica, por favor, corram atrás disso. Dá para aprender. Outro ponto importante é que nós somos bem menos racionais do que nós gostaríamos de acreditar. E isso influencia a nossa prática científica e a comunicação de ciência também. Dessa forma, uma boa parte do discurso público, tanto acadêmico quanto não acadêmico, é falaciosa em algum grau. E as falácias não enganam só os outros, elas enganam nós mesmos. Muitas vezes, nós tiramos conclusões inválidas nos nossos trabalhos porque não estamos concatenando direito as premissas, não estamos examinando direito as evidências. E na hora de dar uma palestra, na hora de fazer oratória, é fundamental, então, checar a nossa lógica, checar o nosso argumento com o máximo de cuidado possível. Por isso, chequem a sua lógica e não cometam falácias quando forem dar palestras.